9h29 em Brasília, está encerrada esta sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores aprovaram 2 projetos de lei que tratam de matéria orçamentária e também derrubaram 2 vetos presidenciais, um veto parcial e um veto total, Aline. Isso, Márcio, vamos falar das derrubadas, não é? Dos vetos derrubados, porque é uma situação que não é muito usual no Brasil, onde o presidente brasileiro tem bastante poder em relação às outras democracias, porque ele tem o poder do veto parcial, ou seja, ele molda a legislação de acordo com o seu desejo. E quando o Congresso se reúne em peso para derrubar uma vontade da presidência da República, isso mostra que o Legislativo está atento e está revisando o Poder Executivo, que foi o que aconteceu aqui hoje. E interessante, Aline, que esses 2 vetos foram derrubados com a anuência da presidência da República, né? Com a anuência da base governista. Foi um acordo. Que consultou a presidência, né? Foi um acordo entre as lideranças de todos os partidos e, resumidamente, um veto ele tratava de dívidas previdenciárias, porque havia uma reivindicação das prefeituras, de vários prefeitos que estiveram presentes aqui, que estão em Brasília, para que houvesse um encontro de contas, um encontro de dívidas entre prefeituras de todo o Brasil e União. E o presidente da República fez o veto, ou seja, rejeitou essa parte, alegando que isso poderia gerar créditos a essas prefeituras, a esses municípios. O Congresso Nacional, então, se reuniu e unanimemente rejeitou essa parte vetada, esse veto parcial do presidente da República. O outro veto era um veto bastante exigido aqui, principalmente pela deputada Soraya Santos, que sempre ia ao microfone, desde as outras 2 sessões do Congresso marcadas e postergadas, que é o veto do Recine. Ou seja, havia uma medida provisória que foi convertida em projeto de lei, o projeto de lei de conversão, e esse projeto de lei de conversão ele prorrogava o prazo para a utilização do Recine, que é o regime especial de tributação para o desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica. Prorroga até o final de 2019. Isso, até dezembro de 2019. E houve uma discussão, um imbróglio em relação a essa lei, porque havia um prazo original na medida provisória que era dezembro de 2017, deste ano, mas o Congresso tentou estender esse limite até 31 de dezembro de 2019, e aí depois do veto, o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, editou uma nova medida provisória para retomar o prazo original. Então foi oferecido o veto total ao Recine, que acabou sendo derrubado aqui no Congresso também hoje. Além de derrubar esses 2 vetos presidenciais, um parcial e um total, deputados e senadores também aprovaram 2 projetos de lei que tratam de matéria orçamentária. Um deles, o projeto de lei do Congresso Nacional de número 33, concede cerca de 7 bilhões de reais a vários ministérios com o cancelamento de recursos que cabiam a outros órgãos do governo. Foi um remanejamento de recursos. São créditos suplementares, porque a gente tem um orçamento que é aprovado, mas esse orçamento não é engessado. Ele pode ser modificado através desses instrumentos, que são os créditos suplementares, os projetos de lei do Congresso Nacional, e foi o que aconteceu aqui hoje, sob protesto de alguns partidos de oposição. E o outro projeto de lei do Congresso Nacional que você mencionou, Márcio, ele fala sobre a lei de diretrizes orçamentária, porque o veto ele anulava mais de 40 pontos da lei de diretrizes orçamentárias de 2018. Então, esse veto foi apreciado aqui nessa sessão do Congresso Nacional. Aline, antes de encerrar a transmissão, lembrando que mais cedo, antes dessa sessão do Congresso Nacional, houve uma sessão da Câmara dos Deputados em que foi aprovada a medida provisória de número 791, na forma de um projeto de lei de conversão. Essa MP 791 cria a Agência Nacional de Mineração
para substituir o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. A gente deu os detalhes, Márcio, dessas duas medidas provisórias, a 789 e a 791, na sessão anterior, mas só recapitulando, a 789, que foi aprovada ontem, ela trata de alíquotas maiores para a exploração do minério de ferro, que praticamente dobra, passa de 2% para 3,5%, e a 791, ela transforma o DNPM, que é um Departamento de Exploração Mineral Nacional, que hoje existe em forma de autarquia, para a agência, o que deixaria um pouco isolado esse departamento de mudanças que a gente vê comumente na política, troca de governos, etc. Acho que é isso, Aline. É isso. Uma boa noite para você que nos acompanhou a sessão plenária pela Rádio Câmara, TV Câmara. Lembrando que logo em seguida na Rádio Câmara começa o jornal Câmara é Notícia. E na TV Câmara você acompanha daqui a pouquinho o Jornal da Câmara com a repórter Dini Moraes, que traz todos os detalhes da cobertura do plenário. E lembrando, amanhã tem sessão da Câmara dos Deputados, sessão deliberativa extraordinária, marcada para as 9 horas da manhã. Uma boa noite. Tchau, até amanhã.